Da parte digital, da parte do que podia ser a internet, que depois se materializou hoje, né, através de enormes plataformas de comércio eletrônico, de gestão de informação. A primeira coisa que acontece nesse momento é que os clientes, coletivamente, começam a ter uma voz muito forte. Eles percebem que se juntando, seja através de um site de reclamações ou através de um instituto como o Procon, por exemplo, eles começam a ter um poder que eles não tinham antes. O consumidor ficou mais exigente, o consumidor passou a ter mais acesso à informação. Ao mesmo tempo, ficou mais fácil para uma nova marca se lançar, né, através das mídias sociais. E ele começou a ter uma possibilidade de ter uma variedade enorme de mercado para ele acessar, que antes ele não acessava. Tinha aquela quantidade de marcas, era aquilo que ele podia, ele ia no supermercado, era aquilo que ele ia comprar e ponto. A partir do momento que isso mudou, ele teve um protagonismo muito maior. E as empresas foram obrigadas a se adaptar. E coloca uma grande interrogação na cabeça das empresas e dos executivos na direção que, olha, será que tudo vai acabar nisso aí? Será que agora o consumidor vai só comprar online mesmo? Eu lembro das perguntas, será que é o fim do varejo tradicional? A partir do momento que você começa a ter Facebook, Instagram, WhatsApp e mais recentemente um TikTok, isso fez com que ficasse mais fácil você chegar no consumidor e isso fez com que proliferassem várias coisas. Porque as empresas começam a ficar literalmente na vitrine, muitas vezes por coisas boas que elas fizeram ou algumas vezes por problemas. Todo mundo quer que as coisas se tornem mais transparentes, mais visíveis. E a logística começa a ter que correr atrás disso. Eu lembro bem que o Natal de 2011, em particular, foi um Natal muito ruim para o e-commerce brasileiro, em termos de nível de serviço, que surge os termos Black Fraud, que começa a ter um pouco mais de problemas. A relação antiga que existia, onde o varejista comprava grandes volumes da indústria, colocava nas suas lojas, com muita eficiência, né, veículos grandes, cargas completas, e o consumidor ia até a loja buscar o produto. Agora essa dinâmica também é diferente, o consumidor quer receber esse produto em casa. Você teve uma evolução muito grande do consumidor que veio puxando toda a cadeia. Nesse processo também de buscar redução de custo, as empresas terceirizando sua produção, às vezes fechando fábricas no Brasil, passando essas fábricas para a Ásia, principalmente para a China, atrás de produtos mais baratos. A logística ficou muito complexa. Todas as indústrias que começaram a fazer logística integrada começam a ter uma vantagem competitiva muito forte, porque começam a entender esse ambiente mais rapidamente e começam a desenvolver malhas ou ambientes, ou se posicionar em termos de região, mercado, posicionamento de serviço e produto, de maneira saindo desse consumidor e desse ambiente e reconstruindo suas malhas, seu canal de distribuição, buscando ali a famosa experiência ao consumidor. Era uma busca incessante por eficiência, porque essa eficiência no final virava um diferencial competitivo, né? A indústria que conseguia produzir a um custo mais baixo, ou tinha uma margem maior, ou conseguia vender os seus produtos com um preço menor e, portanto, ganhar mais espaço. O consumidor passou a ficar mais exigente, acelerou o crescimento do e-commerce que tinha nascido lá em 99, 2000, com o celular na palma da mão, conseguiu comparar preço de maneira mais fácil. O número de SKUs cresceu exponencialmente. Você vê indústrias e empresas que não operavam nessa linha começando a montar alguma vertical, algum braço de e-commerce. Se você pensar numa Ambev, antigamente você tinha Brahma Skol Antártica, latinha ou 600 ml. Hoje uma empresa que tem milhares de marcas com mais do que milhares de SKUs e deve lançar novos produtos toda semana. Isso fez com que a logística da porta para a fábrica ficasse muito mais complexa. Então a gente vê um boom de automação, a gente vê um boom de novas empresas de customização surgindo, a gente vê as empresas tentando se flexibilizarem nesses ciclos que já existiam. Há uma resistência, obviamente, no começo, em função de investimentos, já que esse mercado ele olha muito o ativo operacional. Então eu tenho dinheiro, eu compro o caminhão. Eu invisto 1 milhão num caminhão, mas eu não invisto os 300 mil na tecnologia, porque é caro. Eu não invisto R$1.000 num treinamento, porque é caro. Existe uma fragmentação enorme.
Ao invés de falar de movimentação de grandes veículos, de pallets, de cargas consolidadas, agora você tem que falar de um fracionamento enorme. Tem que entregar ponto a ponto. Isso traz novos desafios. Traz desafios de continuar fazendo isso a um custo eficiente, para não perder competitividade. A gente teve uma vantagem no Brasil, que foi poder olhar para fora, porque essa digitalização do varejo ela já acontecia em outros países. E a gente aprendeu muito com as experiências desenvolvidas. Tem uma coisa acontecendo fora do país que começa a aparecer em todas as mídias como notícias impressionantes. É um cara chamado Amazon e depois outro cara chamado Alibaba fazendo coisas fenomenais, prometendo entregas em 2 dias naquele momento, entregas grátis para os Estados Unidos inteiro. E você começa a perguntar, putz, mas como é que esses caras estão fazendo isso? Uma onda lá do frete grátis, né? Que o e-commerce veio para poder acelerar a venda. Então, isso tudo fez uma mudança muito grande da porta para trás das fábricas, né? Fazendo com que ficasse muito mais complexo. A gente tem uma mudança de entendimento dos empresários, dos contratantes, né? De quem trabalha, de que eu preciso realmente ter mais conhecimento. Eu ficava um pé no processo e um pé na tecnologia. Assumi uma área de desenvolvedores, eu sabia usar, mas não sabia desenvolver sistema, né? E aí tinha um arquiteto da minha equipe que eu falava assim para ele, cara, a gente precisa colocar isso no mobile, cara. A gente precisa colocar isso, né, no celular. Ele falava, Priscila, não dá. Porque tinham 4, 5 plataformas. A polarização foi ali em 2011, 2012, mais ou menos, quando acabaram todas e ficaram só as 2, né? Foi justamente quando eu saí da web. Falei, putz, agora vai bombar. E foi, né? Tipo, aí virou e facilitou muito. Acho que tecnologia, inovação é um caminho sem volta. Eu acho que as empresas precisam estar se movendo em função disso, em termos de informação, em termos de capacidade, em termos de gerar informação para que possa estar mais próximo e focado no consumidor final e conectando aí essas cadeias. E eu venho para o Mercado Livre basicamente, cara, no comecinho da rede logística, eu cheguei para tocar uma vertical das operações que a gente tinha na época, que era uma vertical de cross-docking. A gente tinha 3 centros de distribuição. Eu lembro que na entrevista, um dos entrevistadores falou assim, cara, você vai tocar uma operação de 80 mil encomendas dia. E hoje a gente está superando a marca de milhões de encomendas diárias. Eu acho que não existia uma preparação prévia para aquilo. E a velocidade com que a tecnologia imprimiu essa mudança, acho que pegou todo mundo muito de surpresa. É mais do que fazer logística, é mais do que otimizar, é mais do que trazer novas tecnologias, é mais do que garantir uma área superavitária e não mais deficitária. Tem um momento importante ali, 2013, 14, 15, em que parece que a logística está um pouco parada, mas no fundo você está se adaptando e entendendo que você vai precisar fazer um movimento. Algumas empresas são um pouco mais rápidas, algumas são um pouco mais lentas. Foi um período onde houve muita tentativa e erro ainda. Acho que ainda existia uma certa dúvida de para onde seguir. Quando a gente colocava na ponta do lápis toda essa demanda que o mercado, os clientes estavam exigindo, a conta não fechava. Flexibilidade é fundamental. Quebrar essa estrutura de custo fixo, essa ideia de que você não pode conectar, você deve abrir, você deve estar aberto em termos de sinergia, de compartilhamento de tudo que há no mercado. Eu preciso me conectar, a logística precisou se conectar, o profissional de supply precisou se conectar às outras alavancas, a parceiros de negócio. Eu acho que isso foi fundamental para se antecipar a movimentos como esse. E aí começa a nascer todo o conceito de planos integrados, de metodologia ágil, de revisão do modelo padrão, aquele PDCA padrão, vamos chamar assim, na solução de problemas. A gente se preparou muito para esse momento. E a gente começou a se conectar a essa proposta de valor, a essa estratégia, aliada a outros players desse negócio também. Então, foram surgindo muitas tecnologias que, se de um lado eram muito bom para as empresas, porque você passava a ter softwares específicos que resolviam dores, de outro lado era uma dor enorme porque você tinha que lidar, às vezes, com 20, 30, 40 fornecedores diferentes para poder gerir essa complexidade toda da sua cadeia. Não é uma personalização só de comunicação, só de produto, só de lista de necessidade de compra, mas é da forma que ele gostaria de receber. A indústria, de forma geral, começa a perceber que precisa colocar o cliente ou o usuário, né? A parcela do B2C começa a crescer muito, inclusive dentro de mercados que eram B2B. A gente vê a logística brasileira em 2016, 17, 18, 19, pré-pandemia,
já muito preocupada com o nível de serviço, muito preocupada com o cliente, muito preocupada em como você vai lidar com essa experiência do cliente. Essa alavanca conjunta de áreas importantes dentro da companhia é que fizeram o supply se preparar para esse tipo de coisa. E eu não tenho dúvida nenhuma que o céu não é o limite para isso.